E doutores, vamos então agora continuar o nosso curso. Hoje deixámos esta segunda parte mais para nós discutirmos e debatermos os temas que têm vindo aqui a ser falados pelos oradores que aqui tiveram o prazer de cá estar convosco, e nós gostaríamos de vos interpelar hoje, a vós, relativamente àquilo que foi falado e àquilo que foi discutido durante estas últimas sessões. Estamos na sexta sessão, não é verdade? Falta-nos uma sessão, um dos oradores até está cá hoje connosco, que é o doutor Manuel Ramírez, que irá falar sobre deontologia e sobre o que é que não vai mudar? O que é que não vai mudar? O que é que ficará enraizado e não haverá alteração com esta questão da revolução digital? E queríamos, eu vou lançar questões, o Dr. João Basílio depois irá falar sobre algumas coisas interessantes que ele tem. Eu gosto muito destas matérias, como eu estava a dizer ao Dr. Pedro Verdelho, eu sou uma cética. Sou uma cética no sentido de que não é que isto não vá acontecer, ou que não esteja a acontecer. Não, está a acontecer, vai acontecer ainda muito mais. O meu ceticismo vai no sentido de como é que vai acontecer. Como é que nós vamos ser salvaguardados no futuro por esta invasão de revolução digital, já inteligência artificial? O que é que isto vai fazer nas nossas profissões jurídicas, já para não falar nas nossas vidas pessoais? Na verdade, a revolução digital é imediata e não mediata. A revolução digital é o novo amanhã. Não. Hoje é o novo amanhã, amanhã o hoje já é velho. Assim sendo, questiono também em questões económicas, o que é que isto nos levou? Como disse o professor Luís Borges Gouveia, na verdade isto tornou-se economicamente algo que nos transcende, porque economicamente já não é as velhas indústrias, que já são velhas, que estão aí no top de gerar riqueza. São sim as nossas empresas informáticas. Veja-se os bilionários da Google, do Facebook, portanto, são eles que estão a dar cartas, são eles que estão a fazer a supremacia da economia. Economicamente, para nós, utentes, e para nós, utilizadores desta informática toda, está-nos a trazer riqueza? Por um lado, sim, traz-nos riqueza na medida em que nós temos um acesso a uma informação muito mais rápida. Em termos de trabalho, lançamos mãos de plataformas que nos ajudam no nosso dia, por um lado, mas por outro lado, ficamos nós libertos deste ritmo alucinante do dia a dia, de trabalhar com estas plataformas, de trabalhar com os nossos e-mails. Será que nós temos o descanso suficiente? Quando eu vou de férias, eu tenho acesso a todas essas plataformas também, como o Dr. Pedro Verdelho dizia. Tenho acesso a tudo.
eu posso fazer tudo, ou seja, eu não deixo de trabalhar. Aquele descanso que nós deveríamos ter de todo o nosso trabalho intelectual, que é facilitado por estas plataformas. Vocês vejam, quando nós fizemos a conferência também sobre a revolução, não foi digital, mas deveria ter sido, mas foi a revolução informática. Tivemos aqui também grandes oradores que estão já lançados no nosso curso, que nos vieram falar. Ele foi o doutor António Costa do Porto, que é procurador, que nos veio contar que ele e 2 agentes da PSP construíram uma plataforma que tanto auxilia quer os procuradores, quer as polícias, os órgãos de polícia, quer os juízes, quer até nós próprios advogados. Porquê? Porque nós temos acesso a uma prova que é muito mais fácil de consultar do que estar, entre aspas, a lamber o papel nos processos físicos. Portanto, em megas processos, é muito mais fácil, através daquela plataforma, aceder à prova que existe no processo. Conseguimos selecionar muito melhor essa prova. Não há possibilidade de nos enganarmos, porque através de lançamento de nomes, de prova a prova, conseguimos imediatamente saber o que é que aquele arguido fez, quais foram as provas de que ele foi objeto pelos órgãos de polícia, o que é que o Ministério Público já tratou e o que é que o juiz de instrução, portanto, acatou por aquelas provas. Temos também o Dr. Joel Timóteo, que para mim, gosto muito dele como juiz, já é muito esclarecedor. Aí quem não conhece os livros dele, não é verdade? Ele, na verdade, explica muito bem uma plataforma que é essencial para nós, advogados, que é o Sítios. Ele dá-nos ali uma demonstração de todo o percurso da informática nos tribunais e como é que nós podemos trabalhar com estas plataformas e como é que nós podemos suprir, inclusive, deficiências que nós próprios, utilizadores daquela plataforma, temos como advogados. Temos mais, portanto, vão ver, analisar e até, se calhar, se tiverem dúvidas, não têm qualquer problema em colocar-me a mim ou ao Dr. João Basílio para nós discutirmos aqui uns com os outros. Penso que nos traz só... é bom a gente discutir este assunto. A revolução informática traz mais equilíbrio, mais socialização para nós. De tudo aquilo que já foi falado aqui, no meu entender, eu penso que alguns de nós, não estamos a saber bem trabalhar com aquela possibilidade que nos foi dada, que é de utilização de meios informáticos para simplificar a nossa vida. Como sabem... Sim, tudo bem. Isto é o curso. E estava a tentar... Estava a tentar ir buscar. buscar as coisas. Estava a tentar ir buscar aquilo que eu estava a falar. Portanto, aqui está o Dr. António Costa, que é o senhor juiz de instrução. Juiz GIC. No Porto, com 2 agentes da PSP, que ele fez conjuntamente. O Dr. Joel Timóteo, que está agora. E temos também, eu sou um bocadinho desfavorável à plataforma
dos inventários. Aliás, tenho graves problemas de relacionamento com ela, mas graves mesmo. Eu tenho um ataque de nervos cada vez que quero enviar documentação com requerimentos para a plataforma. Explicar que é o bastonário da Ordem dos Notários, que esteve cá, aqui nesta mesma sala, e, nomeadamente, explicou que não foi no exercício dele para que começou a plataforma dos notários. E ele já a encontrou assim, está a ver o que é que pode fazer para moldar, mas não moldou ainda. Ainda não moldou. Porque eu tive um ataque de nervos a semana passada. Portanto, não mudou e enquanto não mudar eu não sou favorável. A verdade é que, segundo ele nos contou, esta dificuldade toda é resultante de uma tentativa de segurança por parte deles. Eu já tentei variedíssimas coisas, mas continuo a ter uma relação difícil. Portanto, ou mudam mesmo. Eu não percebo é porque é que estas plataformas... O antigo bastonário também me disse que tinha a ver com o custo, enquanto que o Sítios custou, se não foi milhões, quase, e o deles custou milhares, única e exclusivamente. Não sei se será esse o motivo, se não, a verdade é que o Sítios trabalha muito bem comparado com a plataforma dos inventários e, neste caso, da ordem dos notários e também agora passou-me o termo, das conservatórias, inclusive. Há umas plataformas que trabalham muito bem, há outras que mais ou menos. Assim, eu voltando aqui às questões que gostaríamos que fossem aqui debatidas, estávamos na parte da socialização e na parte de se foi bom para nós ou não toda esta revolução. E foi uma revolução muito rápida. Foi uma revolução que não deu tempo a muita gente de assimilar o que é isto. Porque, como nós sabemos, existem jovens que pura e simplesmente estão em casa, não saem de casa, única e exclusivamente estão agarrados aos seus computadores. Então, onde é que isto é bom ou não? Pelo meu entender, não é bom. E até que ponto é que esta revolução digital não está a descurar um pouco a nossa humanidade em prol de uma inteligência artificial? Quando é que termina, ou melhor dizendo, quando é que começa a inteligência artificial e começa o humano, ou quando é que acaba o humano e acaba a inteligência artificial? Vamos ver o que é que vocês têm-nos para dizer, depois daqui do Dr. João Basílio também falar sobre aquilo que tem para nos contar. Efetivamente, hoje o nosso maior propósito é de vos ouvir mais do que colocarmos a nós próprios como o centro da atenção. De qualquer forma, porque efetivamente este módulo diz respeito ao impacto da revolução digital nas profissões jurídicas e judiciárias, eu gostava de dar 2 ou 3 tópicos muito breves. Primeiro tópico, porque é que são as profissões jurídicas e judiciárias? E, efetivamente, aí tenho que dizer para que, inclusive na esteira do que outros já disseram, o antigo presidente da CCBE, o Thierry Wickers, efetivamente, também na sua comunicação que fez em outubro do ano passado, cá em Lisboa, ou novembro, na esteira do próprio livro dele, etc., alertou-nos para algumas questões bastante grandes. E uma delas é, efetivamente, essa. Nós estamos, neste momento, com 2 grandes realidades que, a nível da Europa, se fazem sentir muito.
De um lado, temos o mundo judiciário, e aí ninguém tem dúvidas, como aqui o Sr. Procurador disse há bocado, que é os juízes, os procuradores, os advogados que funcionam. Eu diria que não são só estes três, porque cada vez mais temos profissionais no mundo judiciário que não são de formação jurídica. Nós temos, por exemplo, os nossos administradores de insolvência. A formação deles qual é que é hoje habitualmente? De gestão e de economia e de outras áreas económicas. Não é de direito. Nós temos para hoje em dia, também no judiciário, por exemplo, os oficiais, os técnicos de contas, os contabilistas certificados, que até já vão à barra dos tribunais, nomeadamente dos tribunais fiscais. Portanto, cada vez mais nós temos este mundo judiciário a ser ampliado por outras profissões que não exclusivamente aquelas que eram tradicionais no nosso campo. Por outro lado, temos, efetivamente, um outro mundo jurídico, que é o mundo, ao fim e ao cabo, das prestações de serviços jurídicos que não judiciários. E esta é a grande diferença que está a existir cada vez mais. Ou seja, nós temos, de um lado, várias profissões que se ligam neste grande mundo jurídico lato sensu, e temos profissões do mundo jurídico de exercício, nomeadamente contratos, negócios, mandatos, etc., etc., e temos do outro mundo, o mundo da barra do tribunal do CUR. Não há dúvidas nenhumas que esta divisão entre representação perante as autoridades judiciárias que nos é reservada para o outro lado do aconselhamento jurídico, serviços legais ou jurídicos. Isto é tudo prestações de serviços jurídicos e judiciários. Ponto. Por outro lado, temos uma realidade muito grande que é a população portuguesa continua a mesma. 10 milhões de habitantes, 5 milhões e 400 mil de pessoas ativas. Se dividirem o número de 5 milhões e 400 mil pessoas ativas por 33 mil advogados, que é aquilo que há neste momento na nossa ordem, já fizeram as contas. Agarrem na máquina de calcular que têm nos vossos coisas e façam essa conta e digam-me a que número é que chegam e a conclusão é que chegam. Agradeço. Um colega, ali o colega já está, 5 milhões e 400 mil a dividir por 33 mil. $33 mil advogados. 5 milhões e 400 mil. Quantos é que dá? Por cada... Não. 5 milhões por 33 mil. Dá qualquer coisa como 150, 156 pessoas ativas por advogado. Se nós, a par dos advogados, para considerarmos que temos também mais 3 mil solicitadores que também têm algum plano neste campo, mais 300 notários, mais 80 mil contabilistas, etc., eu pergunto qual é, efetivamente, a nossa expectativa quando vimos para esta profissão ou para estas profissões. Temos uma massa crítica de clientela possível. O que é que isto nos está a levar? A uma realidade muito grande. O próprio Wickers, em outubro, diz-nos isto lá embaixo, no Largo de São Domingos. Nós temos uma população ativa. Temos, de um lado, as grandes fortunas, as grandes multinacionais, os grandes clientes que têm as sociedades de advogados respectivas. Temos, do outro lado, uma realidade que é do apoio judiciário com as pessoas a necessitarem de apoio judiciário, dos indigentes, daqueles que vivem debaixo da ponte. Certo? E o que é que temos a meio? Temos uma
classe média, média baixa, média alta, que com a capacidade económica que tem entre os empréstimos da casa, os empréstimos dos carros, os colégios dos filhos, etc., o que é que não tem? Não tem capacidade económica de pedir prestação de serviços jurídicos e judiciários. Este é o diagnóstico que é feito a nível da CCBE e que é feito a nível, para se virem, da documentação para que é feita desta realidade. Isto no mundo das profissões jurídicas e judiciárias. E agora temos outra realidade muito concreta, que é o impacto do digital nesta realidade. E o impacto do digital nesta realidade, o que é que nos está a acontecer? Aquilo que eu, na minha opinião, e como digo, hoje estou aqui a expressar e a falar por mim, não estou a falar em nome de nenhuma outra pessoa, acho que efetivamente estamos a cometer um erro de todo tamanho. Primeiro, estamos a dar uma importância enorme a realidades que não nos dizem especialmente respeito. Dizem-nos também respeito, mas não especialmente respeito. Porquê? Se olharem bem, por todos os lados, inclusive se virem, por exemplo, a revista da União dos Advogados Internacional, da UIAP, que teve o encontro na semana passada, ou no início deste mês, no Porto, eles falam essencialmente em Legal Tech. Não falam só da inteligência artificial. Falam de Legal Tech como se fala do Finance Tech, etc. Ou seja, todas as tecnologias ligadas à parte legal, certo? E essas dizem, e são as mais variadas possíveis, certo? Desde a redação de atos e documentos legais, desde a criação e gestão de empresas, desde a automação de documentos legais para escritórios, da advocacia, das empresas, etc. Da arbitragem e da ODR, daquelas que propiciam o contacto entre clientes e advogados. Logicamente que também a inteligência artificial, mas não só a inteligência artificial. Um dia destes vi um comentário com uma certa razão. Parece que tudo hoje, neste momento, descobriu a inteligência artificial. E só se fala disso. A verdade é que eu pergunto, para nós, advogados, desde Portugal, já estamos preparados para ter um computador de inteligência artificial no nosso escritório para responder aos nossos clientes? Ou, efetivamente, haverá outras matérias de Legal Tech que são bastante mais importantes do que essa? A elaboração de documentos legais, os documentos e procedimentos legais, a criação e gestão de empresas, facilitadores de acesso à justiça. Ou seja, temos um conjunto de ferramentas tecnológicas, é um facto, que vão ter impacto na nossa profissão. Ponto. Ou nas nossas profissões, de uma forma geral. Logicamente, todas elas o que é que pretendem? Redução de custos e o tempo de cada operação e, assim, aumentar a eficiência e rapidez de cada tarefa. Isto porquê? Porque os nossos utentes, usuários, o que lhes efetivamente tem um princípio hoje em dia que nós temos que compreender, porque também somos consumidores. Mais por menos. Todos querem o mesmo. Mais por menos. E vocês, de certeza absoluta, na vossa prática do dia-a-dia, já é isso que vos acontece. Doutor, quanto é que isto me vai custar? E não pode para fazer aí para um abatimentozinho, ou para deixar-me pagar isto em prestações, ou. Ora, este mais por menos, nós só vamos conseguir se efetivamente tivermos um maior domínio das tecnologias, e não é só da inteligência artificial, é de todas as outras, nomeadamente daquelas que hoje em dia nos estão a massacrar mais e que nós muitas vezes ainda nem as dominamos, como seja, por exemplo, as plataformas legais. Eu, por exemplo, é uma das coisas que acho piada, nas nossas faculdades ainda ninguém fala destas realidades. Na Europa, as faculdades de Direito já têm uma cadeira específica só sobre plataformas legais. Porque têm tantas questões, tantos problemas, etc., que nós, pura e simplesmente, precisamos de trabalhar mais sobre elas. E essas dizem-nos muito mais respeito. Reparem, se nós a um dado momento formos a Justica, sim, porque não se usa ali o C cedilhado, não é? E se formos lá ver justica.gov.pt e dentro deste site
formos ali, um bocadinho mais abaixo, ver os serviços de justiça, certo? Ali. Quantas plataformas é que já ali temos ao nosso uso? Nada mais, nada menos do que 87 plataformas. Se vocês somarem a estas os sítios, o CITAF, esta mais aquela mais aquela outra, se juntarmos a estas o nosso cartão de cidadão, a nossa assinatura digital, etc, etc, certo? Nós estamos a trabalhar já, hoje em dia, na ordem das 150 plataformas legais. Certo? E eu pergunto, quantos de nós é que temos consciência disto? Se calhar temos mais interesse em começarmos a olhar com olhos de ver para esta realidade do que propriamente estarmos aqui em lucubrações mentais sobre inteligência artificial. Porque estará muito mais longe, nomeadamente, porque é que eu, por exemplo, pergunto, porque é que nós estamos a falar de preditivo, ou seja, para saber quais vão ser as soluções para que o Supremo Tribunal sobre este caso vai ter como solução, etc, etc. Se hoje em dia, por exemplo, as grandes sociedades procuram muito mais a arbitragem do que estarmos a procurar o que é que o nosso juiz-presidente, o juiz do Supremo Conselheiro, nos vai resolver o nosso caso. Porque muitas delas já nem vão ao tribunal. E no nosso caso do divórcio, etc, etc, conseguir saber qual é o juiz de primeira instância que nos vai resolver para o caso e que nos vai ir mais neste sentido ou naquele relativamente à prova que vamos produzir, vai ser um mundo. Portanto, o impacto da revolução digital nas profissões jurídicas e judiciárias, de alguma forma, consigo dar-vos esta ideia básica neste interlúdio. Agora gostaria de passar a palavra para os colegas para também vos ouvir, nomeadamente com o microfone, se for necessário, para... consegues? Pronto, então, estamos à vontade, temos um microfone no meio da sala que apanha a voz de todos. Quem é que quer para... Ninguém quer dizer nada. Eu podia tentar dizer alguma coisa. Então diga lá, doutor. Isto é que é um debate, porque senão não era um monólogo. Eu acho que esta revolução que estamos a assistir é interessante. Estamos em adaptação ainda. Estamos a ver o que as ferramentas que existem na nossa disposição vai-nos trazer mais facilitada, mais oportunidades. Agora, há uma adaptação da sociedade. São instrumentos que existiam, que não existiam, há pouco tempo, passaram a existir, as pessoas têm de passar também a contar com elas. Agora, existe a adaptação não só das pessoas, mas também do direito em si. Também. Há novas oportunidades de crime, há novas oportunidades de solução tecnológica, está sempre a aparecer novos componentes, novos softwares. Portanto, a evolução não para aqui, a evolução vai continuar e não se sabe até onde, não é? Portanto, estamos no meio de uma revolução tecnológica. Acho interessante este caminho que está a fazer, tem que ser feito, não se pode fazer, não há atalhos, tem que se percorrer. Agora, eu gostava de saber o fim. Doutor, eu pergunto, no século XVIII, XIX, a Revolução Industrial, interessante, outro dia, um dos grandes sociólogos, falecido em 2017, o Bauman, andou a investigar em 2019 nos jornais, etc, etc, quando é que se começa a falar de Revolução Industrial. Só praticamente em 1870 é que se encontra pelas primeiras vezes a designação de Revolução Industrial. Eles já lá estavam no meio, não tinham era consciência dela, certo? A Revolução Digital é a mesma história. Sabe quem é que utiliza pela primeira vez o termo Revolução Digital no mundo da ciência, no mundo da academia? Por acaso é um português, Francisco Louçã, numa das suas obras. Ele e mais outro, que o autor desse mesmo livro, é a primeira vez em 2001 que fala em Revolução Digital. E, portanto, neste momento já começamos a sentir, uma coisa que começou, ao fim e ao cabo,
a meio do século XX, 1950 para cá, certo? Através de todos estes movimentos. Nós já estávamos no meio dela em 1975, 78, 80, 90, certo? E agora estamos a vê-la para ir para uma velocidade muito maior para a qual não estamos preparados. Porque neste linha do tempo que nós temos, sentimos que efetivamente foi evoluindo, mas que neste momento está a subir a um nível muito grande. E é esta dificuldade de até onde é que vai, não conseguimos. Agora, se não a acompanharmos, qual é que vai ser o nosso fim? Esse é que é o grande problema. Exato. Portanto, morremos na praia, de certeza absoluta. Uma das coisas que está a emergir agora é precisamente a inteligência artificial. A inteligência artificial está a começar. Será que é uma evolução dentro da evolução? Doutor, não tenho dúvidas nenhumas. É mais uma. É como se fosse a característica principal da revolução industrial. Qual foi? Foi as duas grandes invenções que apareceram na Revolução Industrial. Uma foi a máquina a vapor, que, ao fim e ao cabo, substituiu a força da besta, do animal ou do homem, certo? Outra foi a iluminação artificial, que permitiu trabalhar 24 horas por dia. A conjugação dessas duas revoluções, efetivamente, deu a Revolução Industrial, que depois foi continuada durante o século XX por todas as outras inovações. Seriam que haveria automação. Certo? Portanto, o que é que nós estamos neste momento? Estamos a ter, essencialmente, também duas revoluções, a tecnológica e a biológica. A biologia está numa revolução idêntica a... E quando estas duas se aproximarem, para onde é que nós vamos? Certo? Essa é a grande questão. Portanto, também não tenho dúvidas nenhumas que serão estes dois mundos, a revolução tecnológica digital, mais a revolução de biologia, etc, etc. Já são do homem ou perfeito. Certo? Portanto, mais colegas queiram ajudar? Doutora, hoje não fala nada. Não é assim. Vou falar, senhora, muito obrigada. Vou dizer que acho que esta revolução digital, ninguém diz que ela é digital ou anática, porque ela, quando se iniciou, foi à revelia do quem fosse na Laguna da Mar. E eu creio que, pelo compulsivo comportamento de todas as pessoas, do facilitismo, porque é conveniente, enfim, com aquelas coisas todas que sabemos que as máquinas fazem aos humanos, e com esta maneira agora habitual de se dizer que temos que desaprender a pagar, portanto é o heróis, automaticamente somos máquinas perfeitas e também simultaneamente ou paralelamente também não nos demos conta, ou não nos apercebemos, ou não tivemos tempo, ou já nos distraímos aqui no nosso foro legal e mais precisamente a nossa ordem dos advogados, em que nos foram roubadas nomeadamente e subtraídas e em concorrência desleal, na minha opinião, sob o meu entendimento, dando funções que nos eram próprias dos próprios serviços de administração pública. E ninguém nada disse. Estava tudo bom. Quem é Também nada. Olha, a minha não é coitadinha, que sou tão pequenina. Olha, a minha. Oh! É nossa! Não, mas tive carne. Senhora, permita-me responder um pouco a essa questão. Não, mas eu não terminei, então pronto, isto tudo ao mesmo tempo. Eu creio que esta anarquia não é só anarquia propriamente dita, chama-lhe capitalista, chama-lhe o fator económico que determinou a ideologia, ou seja, o que for, e fomos todos apanhados uns por uma razões ou por outras noutras nesta batata quente que nos está no colo. Eu creio que as anarquias normalmente só falta mandar em baixo as últimas instituições hierárquicas que existam. Não estou a ver muitas mais. As que têm a ver com a justiça, as que têm a ver com a religião. É o pouco ética comigo. Pronto. E a partir daqui, quando estamos a dizer o que é que vai acontecer, o que é que não sei o quê, eu acho que parecemos todos assim um bocadinho, porque quer dizer, eu já tinha um olho de processo que me ajudava nisso. Não precisava cá de ser umas coisas muito inteligentes que nós já sabemos, normalmente vão sempre para a vertente negativa e nunca são utilizados no positivo, não é? Portanto, faça o exposto.
eu vejo que cada vez mais o objetivo é subtraírem-nos, porque realmente não, é uma maçada andarmos aqui ainda a defender direitos e algumas pessoas que andem por aí espalhadas, independentemente até nem dá jeito nenhum, porque a máquina disse que sim, há o algoritmo, as grandes cabeças, os grandes pensadores são comprados, a própria universidade, por esses grandes oligopólios e, portanto, o que é isto? É o extermínio de tudo, dos valores como nós o entendemos. Portanto, quer dizer, eu reduzo-me à minha insignificância e venham cá dizer então o que é isto, ou o que não é isto. Pronto, é só isso. Eu, a isto, suportava-me um pouco na comunicação que nós tivemos cá, da socióloga, da professora Susana Santos, que, efetivamente, o título dela diz-nos alguma coisa. O título da comunicação dela foi Hibridização e Segmentação. E, efetivamente, é aquilo que eu sinto relativamente às profissões jurídicas e judiciárias. Cada vez mais nós estamos a ser híbridos. Híbridos. Pronto. Um dia destes estava a ler um parecer que foi dado na ordem, a pedido de uma colega, que a um dado momento, e está publicado, e está no nosso site, um dado momento perguntava se a profissão de vidente através da bola de cristal era incompatível com a atividade de advogado. Não sei se conhecem esse acordo, esse parecer, e efetivamente, pois. Outro dia, também, noutro sítio, encontrava uma colega que se identificava precisamente com 3 áreas: jornalista, advogada e mãe. Pronto. A um dado momento eu começo a ver que realmente a hibridização é uma das coisas que está a acontecer. Não estamos a conseguir ser aquele advogado do século XX, caracterizado inclusive pelo nosso estatuto e pela nossa lei relativamente aos atos próprios do advogado. Até dos atos próprios dos advogados, nós temos consciência hoje em dia que, por exemplo, a nível do Parlamento e do Conselho Europeu, com a diretiva da proporcionalidade, que é a diretiva de 2018-958, portanto, essa diretiva vem-nos dizer que deve de haver um crivo e deve de haver o teste de proporcionalidade, ou seja, a tal separação entre aqueles 2 mundos, entre o mundo da assistência no tribunal, que é só reservada mas todo o resto da atividade, e nós estávamos habituados a ver como advogado tudo, e cada vez mais temos consciência de que no resto da atividade não judiciária, na jurídica, estamos a ter atividades que concorrem connosco a todo momento e a toda a hora. Segmentação. Também temos consciência de que este mundo da segmentação, nomeadamente destes 3 níveis de potenciais clientes, etc., começa a existir e muito. Portanto, temos algumas novas realidades. Eu estava-me a recordar de um outro livro que hoje também vos tocava, ou que vou tocar no próximo dia, que é um livro também da CCBE, em que tem, por exemplo, o capítulo 5, como acordar, como os jovens advogados veem o futuro. E eu tenho aqui alguns jovens, muito menos do que aquilo que esperava. Por acaso, ainda hoje eu ouvia esse comentário. O grupo que tem vindo aqui às sessões presenciais deste curso, o grupo etário é bem elevado, comparado àquilo que se estava à espera. Também este curso foi muito feito para os jovens estagiários, ou até aqueles que entravam, inclusive, ou que entram, inclusive, dia 10 de dezembro. A verdade é que eles não estão aqui. A grande preocupação deles, na minha leitura, é se fosse um curso de perceber o direito mais do mesmo, de certeza que estavam aqui a 100%. Como é qualquer coisa mais do que isso? Não, já sabem o suficiente sobre o digital, não precisam nada de estar aqui. Pronto. Esta é a minha leitura do que efetivamente acontece. Só que, por exemplo, não tem... Já agora, diz a tua... Infelizmente, a experiência diz-me, e o lugar que eu tenho aqui na Ordem também, e a ti também, e ao Manuel também, como formadores, os jovens não têm muito interesse
em saber disto, porque neste momento já estão inseridos em escritórios e já estão a trabalhar, apesar de lhes ser proibido praticarem atos de advocacia, porque senão podem ser acusados de procuradoria ilícita, como sabem, mas estão tão envolvidos, por um lado também, alguns consideram que já sabem tudo e não precisam de nada. O problema é que, quando nós começamos a formação na primeira fase, eles não têm a mínima ideia, tão pouco, o que é uma procuração, tão pouco o que é os sítios, tão pouco o que é a plataforma, seja ela qual for, que é adaptada à nossa profissão. E eu penso que a razão será essa. Primeiro, porque sabem tudo. Segundo, porque não têm tempo. Neste momento, eu acho que é mais porque eles consideram que não têm tempo, porque os patronos ou os escritórios onde estão inseridos não lhes permitem vir cá. Isto é a minha ideia. Não sei se vocês também a têm, mas é o que me parece. Então, eu aqui completando, neste artigo que vem nesse livro do CCBE, é engraçado que ele fala em 3 pontos muito especiais relativamente à resistência à inovação. Em primeiro lugar, como advogados, sofremos de uma típica mentalidade de advogado. Temos tendência para ser perfeccionistas, céticos e autónomos. Esses traços pessoais podem criar grandes advogados, mas também os tornam particularmente difíceis de gerir, mudar ou inovar. Perfeccionistas não são bons na teoria do tentativa e erro. Contudo, esta é muitas vezes um pré-requisito para a mudança e a inovação. A segunda razão, falta de imaginação. Não prevemos a mudança. E dá, precisamente, como caso, a Kodak. A Kodak, que foi uma das grandes sociedades e de uma grande firma, de uma indústria do filme e da película, a tecnologia digital começou na Kodak, nasceu na empresa. Foi a Kodak que detinha a tecnologia das câmaras digitais, mas a Kodak decidiu não colocar a sua primeira câmara digital moderna no mercado e, em vez disso, continuar com o seu modelo de negócio lucrativo de venda de câmaras baratas e filmes fotográficos caros. A patente expirou em 2007 e 5 anos depois a Kodak entrou em processo de insolvência. Nós estamos, se não tomamos cuidado, numa situação muito parecida. Falta de imaginação, não prevemos a mudança. A Kodak não acreditava que alguém quisesse ver fotografias da sua televisão. A maioria de nós também não conseguiria pensar fora da caixa. O Ford disse, Henry Ford, se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, ter-me-iam respondido cavalos mais rápidos. Portanto, esta é uma segunda razão para a qual nos encontramos onde nos encontramos. Terceira razão, falta de ambição. O tal técnico da Kodak estimou que seriam precisos 15 a 20 anos para a câmara digital competir com a câmara analógica. Os gestores da sociedade não estavam entusiasmados com o futuro distante. O sucesso passado poderia tornar-nos comodistas e reticentes à mudança de modelo de negócio que nos serviu tão bem. É difícil convencer uma sala cheia de milionários de que o seu modelo de negócio está errado. Portanto, olhando para isto, temos aqui 3 boas razões para pensarmos 2 vezes. Portanto, a maior ameaça, se calhar, somos nós mesmos. Obriga-nos a ser engenheiros informáticos, não só ter verba direta para se livrar disto, quer dizer, isto agora é isto. Eu acho que isto é uma coação. Ninguém pode ter um escritório sem ter um engenheiro informático. Ou não. Eu posso dizer que em 1989, aqui nestas mesmas instalações deste edifício, fizemos um primeiro curso de informática jurídica. Não, mas doutora, ouça. Por acaso, pusemos um anúncio no jornal e pedimos colegas que viessem como formadores. Posso-vos dizer que vieram à vontade uns 20 colegas informáticos, advogados, muito bons informáticos estavam aí,
e que estavam dispostos a ajudar e ajudar. Acabámos por constituir um corpo de 9 formadores. Desses 9 formadores, por exemplo, um deles, neste momento, não está a advogar, está na Microsoft nos Estados Unidos. É advogado, mas está na Microsoft. Outros continuaram na advocacia normal. Outros especializaram-se dentro de áreas específicas. Hoje em dia já é relativamente comum nós termos advogados que têm 3 licenciaturas. Estou a lembrar-me de um colega que, ao mesmo tempo, tem gestão, tem engenharia e é advogado. Certo? E se calhar, para cada um de nós, cada vez mais, está a começar a sentir que precisa de ter 3 atividades diferentes, porque meter os ovos todos no mesmo cesto, efetivamente, é difícil. Eu, que há 30 e tal anos estou a advogar, se me perguntarem se estou só, exclusivamente na advocacia, não estou. Logicamente, olha, uma das atividades que não é incompatível e que me dá muito prazer é precisamente este formador do Conselho Regional de Lisboa. Portanto, é as duas paralelas, mas não fico só por uma área única. E a terceira área da atividade também está ligada ao mundo até do judiciário. E, portanto, temos que cada vez mais pensar em modelos diferentes. Logicamente, se me perguntar, e domina, por exemplo, as plataformas que estamos no dia-a-dia a trabalhar, eu, pelo menos desde 89, 2000, 2006, foi quando saiu o Decreto-Lei 76/2006. Em 2008, quando saiu toda a legislação relativa ao mundo do registro e notariado, nomeadamente as compras e vendas e a assinatura digital. Todas elas têm-me preocupado, efetivamente, em acompanhá-las. Pergunto, é isto que estamos a fazer no dia-a-dia? Nós vimos por este curso. Neste momento, estão no curso 2.000 inscritos. Certo? Porquê? Porque inscrevemos todos os estagiários que estavam do passado, inscrevemos os estagiários que entraram agora em outubro. Do passado, do curso anterior. Dos cursos anteriores que ainda estão antes de fazerem os exames finais, etc, etc. Portanto, todos aqueles que estavam em fase final. Como advogados estagiários. Pronto. Os que se inscreveram, os formadores todos do Conselho Regional de Lisboa, etc, etc, etc. E dava um universo de 2.000. Colegas, a amostra está dada. Vimos que a preocupação é nula. Falta de ambição, se calhar. Ambição de progredirmos, de avançarmos, de nos prepararmos melhor. Como vamos fazê-lo? Pergunto. A resposta está do vosso lado. Adaptação. Adaptação. Os jovens dizem adaptabilidade. Mas é por isso que nós vemos médicos que nem sequer tiram a pressão arterial e nós também, advogados, como é que é, onde é que mora. Isto não é normal. Eu acho, eu pelo menos não tirei curso para isto, mas por isto tem que ser, não é? Se os senhores acham que isto é uma adaptabilidade, está bom, depois se dermos nos olhinhos e tudo, e está tudo ótimo e ficamos essas. Se o teu é assim, se é tudo muito engraçado, é para aí que o mundo vai, então chama-me velha do estilo, claro que eu tenho que levar com isto, que acho que tenho que aprender, porque sou obrigado, mas em termos então do nosso tempo, quando tirámos o curso, eu não era este meu espírito, eu não vim para esta profissão fazer isto. Eventualmente os senhores doutores, até sim, porque eu, inclusivamente, quando comecei a trabalhar, já havia colegas nossos já tinham nascido com um bocadinho de chip, já vinham com o chip lá dentro. E lembro que o primeiro curso, coitadinhas, elas a chorarem, eram as datilógrafas e as secretárias. Mais uma profissão que acabou. As minhas países eram lindas, aquilo até tinha coisa do letrado, porque não era eu que as fazia, elas estavam ali sem trabalho nenhum, ou com os outros já não queriam que ninguém lhes roubasse o computador. Portanto, houve aqui 2 ou 3 aninhos que bastaram de diferença para isso acontecer assim. Agora, se nós somos mais humanos ou mais
ainda fazemos mais contencioso e se os nossos jovens advogados e os nossos colegas já são mais factualistas ou plataformistas, se é assim que a palavra existe, e se isto assim é que está bem, quem sou eu, não é? Já não posso ter qualquer pensamento nesse sentido. Eu não queria deixar de agradecer a organização deste curso. Eu acho que só o facto de ela existir já é uma vitória. Só o facto de estarmos aqui a conversar sobre estas temáticas já atingiu o seu objetivo, independentemente da adesão, poderá ser uma semente para outros cursos que eventualmente com mais adesão. No entanto, vou tentar fazer um bocadinho aqui contra-ponto que temos ouvido. Ou seja, não quero parecer um velho no estelo, nem quero parecer uma voz dissonante em todas essas vozes que dizem que tudo vai mudar, isto está tudo em revolução. Ou como dirá Deus no Brasil, se não apanharmos, vai ser nós, estamos todos condenados a seguir este terreno. No que toca a estes traços que vieram do presidente do CCB, de perfeccionistas, céticos e autónomos, ainda bem que há gente perfeccionista, ainda bem que há gente cética, ainda bem que há gente autónoma, e acho bem que continua a existir. Seja como for, nós ainda temos uma lei da desforma. E enquanto ela existir, é geral e abstrata e aplica-se. Por isso, não poderá haver atos próprios praticados por não advogados ou não legisladores ou não estagiários em segunda fase, ainda que as exceções vão sucedendo. Os contabilistas já podem ir a decisões do tribunal, mas logo aqui começamos a ver problemas. Os próprios contabilistas, quando vão ao tribunal, vão discutir o quê? Vão discutir questões que eles próprios levantaram no confronto com a administração fiscal, em nome dos seus clientes, entre aspas, e clientes, entre aspas. Portanto, vai ser o próprio indivíduo que levantou o problema, vai discutir com a administração fiscal o problema que ele próprio levantou. Ou que causou. Ou que causou, ou seja, ele é a fonte do problema, ele é que vai representar o cliente em tribunal. Mas os contabilistas certificados, se queira chamar, não têm obviamente o nosso estatuto. E ele ainda existe. E existindo o estatuto tal como ele está desenhado, bem como a das formas, temos que, na minha opinião, obviamente estar a olhar para a frente, para tentar antever, precaver, no fundo, acompanhar, para não ficarmos todos insolventes. É aquilo que parece perspectiva, mas por outro lado temos que perceber como é que o direito tem que acompanhar a ciência, como é que o direito tem que acompanhar a economia, qual é o papel do direito no meio disto tudo. Porque tal como uma organização, uma empresa, os jovens juristas, não é um papel do Estado, numa organização empresarial, e só daria que faz uma conferência, qual é o papel do jurista numa organização empresarial? Se nós sairmos deste microcosmos e passarmos para um papel mais abrangente, qual é o papel do direito no meio de toda esta cegueira, no meio de toda esta vertigem do mundo digital? E não é à toa que o pai da internet, ainda há uns dias, e não sabem, disse muito claramente: parem. Ele próprio chamou. Parem todos, porque neste momento eu estou a ficar em pânico. Eu, que sou o pai disto, estou a ficar em pânico. Temos que parar e adequar os passos. De facto, estamos a caminhar num sentido que pode ser economicamente fantástico, pode ser inadurável, pode ser incontornável, pode ser tudo o que nós quisermos chamar. Mas se nós não avaliarmos o resultado desse caminho e como é que fazemos esse caminho, se não fazermos essa análise, se não fizermos essa análise, então. Mas há uma coisa economicamente para quem? Para quem são os donos das grandes empresas. Porque está a afastar muita gente do seu trabalho. A guerra entre o económico e o ético existe desde o direito humano. Sim, Desde a Grécia. A era digital sempre existiu a guerra entre o está ético e o a económico. afastar. É verdade que também pela Revolução Industrial também foram afastadas várias pessoas para o desemprego. Houve muita fome nessa altura, precisamente por causa da Revolução Industrial. E agora estão-se a afastar as É engraçado que eu ouvi na boca do pai da internet, num evento, trouxe os 4 anos do mundo de Portugal, todos os indivíduos que, ao contrário de nós juristas, perfeccionistas, céticos e autónomos, não têm estas características, e muito mais, além
É isso que disse que temos que regulamentar isso. E a partir daí, eu saiba, não há terceira regulação por isto. Quando diz temos que regulamentar isto, estão a trazer a regulação de direito. Estão a trazer a regulação de direito, estão a trazer a justiça. E, de forma em contrário, ao trazer a justiça, estão a trazer a regulação também os advogados, os magistrados. Portanto, todos estes indivíduos terão aqui um papel qualquer, nós não sabemos qual nem como. Mas se nós nos atendermos deste binómio de negócios, é completamente insuficiente para nos orientarmos. Há muito mais vida para além da barra, cada vez há mais vida para além da barra, por isso este binómio é insuficiente. E o binómio de economia e ética parece-me extremamente problemático. Sempre que há esta guerra entre o que é ético e o que é económico, ela existe desde a antiga Roma, desde a antiga Grécia, já vem desde poucas codificações. Se a ética não tem aqui uma presença cada vez mais para as comunidades presente, o económico é completamente cego no que toca aos resultados. A não ser o que dizia o Salvador. E tudo isso leva a discussões muitíssimo interessantes e alguns quando nós tentarmos todos de ordem na casa, quem guarda ou guarda, arranjar todas essas definições, os direitos terão aqui um papel, os advogados terão um papel, eu acho que eles não vão desaparecer. Por isso, julgo que não vão ficar insolventes, têm que se adaptar, e sim, se não houver adaptação dos advogados, eles não perceberem que se têm que adaptar, pois obviamente não conseguiram sequer trabalhar, nem sequer é uma questão de ter uma dificuldade. Mas a minha questão é esta: o que é que não deve mudar? O que é que não pode mudar? A que é que se refere o pai da internet quando diz todos agora estamos com o chamado medo da internet? A internet está a causar medo nos próprios operadores, nos Estados, já não sei nas pessoas, nos Estados, nas grandes organizações. E eu acho que aí os juristas têm um papel muito importante. E o mais engraçado é que este pai da internet, quando tenta fazer a regulação uma referência para tentar, de alguma maneira, salvaguardar aquilo que ele entende, que é o essencial, e que toda a evolução não possa perder, é buscar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ou seja, estamos a voltar às preocupações que tínhamos no pós-Segunda Guerra Mundial, por sua vez, que já vem com outras cartas e outros documentos muito interessantes. E aí, em princípio, os juristas terão um papel. No meio deles se devem posicionar para que deixemos de ter medo da internet e para que exista alguma regulação disto, que é uma inevitabilidade, não vale a pena escondê-la. Mas sem regras, rapidamente, até o pai da internet diz que, tal como estamos a evoluir, tal como estamos a utilizar todas estas soluções digitais, nomeadamente a computação baseada na neurociência, ou seja, tentar criar computadores que não têm uma física quântica, ou mais, além da física quântica, usem algoritmos que reproduzem o funcionamento do cérebro humano, que é uma coisa absolutamente incrível. E pensar que estas máquinas, quando cheguem a esse estado, podem substituir um juiz a tomar uma decisão, um advogado a advogar, e depois veremos se é possível, se é aconselhável, se é possível, se é aconselhável. Mas uma coisa é certa, se não tiverem uma dose de preocupação ética em todo este sentido, eu tenho a certeza absoluta que a dada altura ele auto-destruir, porque a falta de humanidade é tanta que se não servem as máquinas, não servem as pessoas, não tem qualquer interesse. Auto-destruir-se. Doutor, gostaria de colocar uma questão que me vem assim, há algum tempo já causar algum incómodo, é relativamente à inteligência artificial. Eu vi uma notícia num site americano que é TechSpot, que veio noticiar uma situação em que um robô de inteligência artificial conseguiu bater, através de criação de algoritmos, conseguiu bater uma equipa de 20 advogados de renome, através de uma leitura de vários contratos. A minha questão é, se nós advogados estagiários já temos uma certa dificuldade a arranjar alguns escritórios para poder estagiar, foi o que a doutora disse há pouco, e muitos já estão, mas que não arranjam tempo para vir a estas formações, que é bastante importante, visto que nós, mais jovens, já estamos um bocado inteirados da tecnologia, mas não sabemos tudo.
papel é que estes robôs que conseguem substituir facilmente uma pessoa, que papel é que irá ter, ou que razões positivas e negativas irá ter um advogado estagiário? Se uma sociedade grande possa ter financiamento para ter um robô destes, o que é que irá acontecer aos advogados estagiários, efetivamente, que andam à procura de um escritório e que querem iniciar a sua vida profissional? Que impacto é que isto terá? Em vez de serem 600 inscritos no curso, como vai haver ao próximo curso, vai haver 6. Porque esses 6 logo irão ser direcionados para cada uma das grandes sociedades que têm não sei quantos robôs a trabalhar. Está a perceber? É isso. Já agora. Eu também tenho aqui duas questões que vão mais ou menos na sequência destas duas intervenções, destas últimas. O Sr. Doutor perguntou como é que o direito acompanha. E a minha questão é, a dificuldade é só no âmbito da tecnologia ou isto coloca-se quando estamos a falar de sinergias? Por exemplo, a doutora deu um exemplo há pouco da saúde mental, não é? Também é sinergia, não é? São áreas do direito interfere com outras áreas, não é? Será mesmo, há uma dificuldade acrescida pelo facto de ser tecnologia, porque coloca questões de ética e de falta de humanidade, ou porque há o tal receio dos advogados serem substituídos? Portanto, o que é que está em causa? Em que termos é que se coloca a discussão? E também, quais são os limites e as condições que se podem impor à posição? É esta a questão. Tu é que és o defensor da tecnologia, eu não sou. Não sou. Eu sou o defensor de uma outra coisa. Calma aí, para que não me queiram pôr para aí em cima de mim. Eu sou defensor de não olharmos o elefante cor-de-rosa que temos na sala. Isto é que eu não posso admitir dentro da advocacia, certo? Porque outras profissões jurídicas e judiciárias têm também o próprio elefante dentro da sala e têm olhado para eles de uma forma até bastante mais acutilante do que nós. Isso dou razão à colega para quando me diz aqui a Ordem dos Advogados tem estado muito parada sobre este assunto. Esta é que é a realidade. Em benefício de quem? Que é a pergunta que eu quase que faria. Em benefício de quem? Ao fim e ao cabo de distanciamento dos tais 3 grupos para que eu falava há bocado. Este está-se a separar cada vez mais, o apoio judiciário, etc, etc. Este está a beneficiar imenso dessa ignorância ou dessa alienação para que nós estamos para esta matéria. E a verdade é que estamos completamente parados, certo? E, portanto, é bom que comecemos a conversar, a falar sobre estas matérias. Eu, por exemplo, assisti ao Congresso dos Advogados, foi em junho, em Viseu, e eu não vi falar destas matérias, certo? Esta que é a realidade. Mas, por exemplo, já vi agora, no Porto, dia 3, 4 e 5 de novembro, não é? A União Internacional dos Advogados, e vocês olhem para o que vamos olhar. Nada para como perceber o que é que temos. Eu costumo dizer, à frente do computador, é que uma pessoa hoje em dia tem que estar. O IA, certo? E vocês tirem as vossas conclusões. Se calhar, é que engraçado que esta teve um ataque de hackers logo a seguir ao fim do Congresso. Então, vamos ver se conseguimos entrar lá. Olhem. O site foi capturado por hackers e a União Internacional dos Advogados do Porto não consegue, neste momento, ter... Estão a ver como o Kaspersky faz... Queríamos saber, Náutico. Queríamos saber. Mas, verdade seja dita, e é bom para quando ele estiver acessível, vocês terem a oportunidade de ver quem é que ao fim e ao cabo são os sponsors
desta organização, etc, etc. E enquanto, por exemplo, vocês veem a França, que aparece como a União das Ordens de Advogados franceses, porque eles lá são 170 e tal ordens de advogados, não é como nós, só temos uma única ordem nacional. Eles lá têm ordens por regiões e depois têm uma união dos advogados e também a de Paris. Paris tem também 10 milhões de habitantes e também tem 31 mil advogados. Portanto, olhamos para Portugal e Paris, é mais ou menos a mesma situação e a mesma dimensão de... Eles têm um outro fator, que é o fator de só poderem advogar na sua própria área de jurisdição. Se tiverem que advogar noutra, tem que ser outro colega do outro lado que vai fazer. Imaginem vocês, têm um processo no Porto e têm que delegar num colega do Porto, podem estar ao lado dele, mas têm que delegar num colega do Porto para advogar no Porto. Portanto, é o que acontece em França. Enquanto do externo são só as grandes organizações, vejam quem é que de Portugal está publicitado ali. E eu aí faço a pergunta, que ordem é que nós temos, ou que ordens profissionais nós temos, de advogados, para efetivamente ver essa situação. O segundo ponto para que eu chamo a atenção, nós, é um facto, que temos o ato próprio do advogado, de um decreto-lei de 2004, mas a verdade é que estamos dentro de uma comunidade europeia que tem legislação própria, certo? E a legislação própria da Comunidade Europeia é de aplicação imediata em Portugal, certo? E nessa ocasião fazemos tábua rasa da legislação europeia? Fazemos. Neste momento, e o Thierry Wickers, lá embaixo, na nossa sede, ao fim e ao cabo, veio-nos alertar que nós estávamos a prevaricar e qualquer dia estávamos a ser chamados à pedra para em relação a isso, como a França foi e foi condenada, certo? E nós, cá em Portugal, não fazemos nada. Mesmo avisados. Certo? Olhem para a legislação portuguesa e olhem para a legislação europeia. E agora pergunto, o que é que nós andamos a fazer? Certo? Portanto, eu chamo a atenção e espero que nunca aconteça, porque senão ficamos mal na fotografia, o que é muito aborrecido. Portanto, eu chamo a atenção para isso. A colega fala-me também, o colega Alipa colocava a questão que a doutora Ana Alface já falou de alguma forma. Há realmente uma realidade que nós temos que olhar. As academias dentro das grandes sociedades de advogados estão a fazer uma preparação intensiva dos seus formandos, mas mais, estão a prepará-los para outras profissões como juristas e não como advogados. Se olhar para dentro daquela relação que eu lhe falava, hoje em dia aparece N atividades que nós, como juristas, podemos fazer, certo? Redação de atos e documentos legais. Muitos vão acabar por estar a fazer isso. Muitos vão acabar por estar a fazer buscas já mais orientadas. Veja, logo a seguir ao Congresso da União Internacional dos Advogados, como é que o presidente, que era português, efetivamente fala nos jornais sobre estas matérias e que lhes vai chamar a atenção precisamente para isso. Vai haver umas quantas atividades. Por exemplo, em França, o número de juristas são muito maior do que os advogados. Porquê? Um advogado não pode ser advogado dentro das empresas. Nas empresas só tem juristas. Se a sociedade comercial precisar para um advogado, tem que vir cá buscar fora. Não pode ter, como nós temos, advogados dentro das companhias de seguros, daqui, dali e daquela. Certo? Porque fazem bem a separação cada vez mais exigida pela regulamentação europeia de que o judiciário efetivamente está reservado ao advogado, mas tudo o resto tem uma concorrência muito grande. Por exemplo, nós devemos aprender de alguma forma, e eu estava aqui a olhar para um outro ponto que gostava de vos lembrar, nós ainda hoje em dia falamos aqui e mal da ADE, da Resolução Alternativa de Litígios, certo? E falamos dentro dessa
da resolução alternativa de litígios, as várias, a conciliação, a arbitragem, a mediação, etc. E eu pergunto, com isto tudo, quando é que começamos a estar preocupados com a ODR, Online Dispute Resolution? Certo? Que hoje, se calhar, é bem mais importante darmos isto nas faculdades de Direito, porque vai ser a forma como vai ser resolvido a maior parte do litígio de consumo daqui a uns anos. E não vejo ninguém preocupar-se com isso. Certo? Se me disser assim, mas doutor, o que é que isso é? Oi, ainda há muito pouco tempo encontrei um belíssimo livro, que aconselho, não sou o autor, tenho pena, porque está muito bem feito, que se chama Preposição. Contrato de preposição. Certo? Da Almedina, de um professor jovem, doutorado, e que realmente nos dá algumas pistas ótimas sobre estas matérias. Que ele começa pelas 2 primeiras páginas dizendo precisamente o que é que nos vai acontecendo. Hoje em dia, quando eu entro no Staples, e a um dado momento do lado esquerdo tenho um cantinho com reparações de computadores. Do lado direito tenho um cantinho de fotocópias, isto, aquilo e aquilo outro. E eu, quando me dirijo lá, penso que estou a falar com o Staples. Mas se tenho problemas de serviço destas 2 entidades, vão-me dizer, mas não é Staples, aquilo são outras entidades que estão ali dentro e que, efetivamente, não têm nada a ver com o Staples. Ou seja, cada vez mais o consumidor, e somos nós todos consumidores, não sabemos com quem é que estamos a lidar. Certo? Quantas das vezes é isto que nos acontece? Que vamos a pensar, estamos a falar com A, com a Uber, por exemplo, quando a Uber vai nos dizer não temos nada a ver com. Certo? Portanto, olhemos para essas realidades novas, que não são novas, que ele depois vai tocar precisamente, isto vem desde o tempo dos romanos. Nós é que nos perdemos às vezes no caminho. E que hoje temos que ter muito cuidado e temos que olhar bem de frente para perceber o que é que está a acontecer. Certo? E, portanto, são tudo mundos que nós temos que acompanhar, nomeadamente, por exemplo, se querem meter uma ação contra a Amazon ou contra o Alibaba, onde é que a metem? Se não for por ODR, onde é que resolvem o problema do consumo daquela peça para que compraram, ou daquele livro, ou daquele artigo para que compraram no Alibaba? É ou não é verdade? E o colega já está a ver onde é que eu quero chegar. Repare, não digo os necessitados do apoio judiciário, certo? Não digo daqueles que estão no outro extremo, mas dos do meio, onde é que eles às vezes ainda precisam do nosso apoio judiciário. É ou não é verdade? E do apoio jurídico também, certo? Mas, por exemplo, o apoio jurídico, quando se faz um contrato de promessa de compra e venda do imóvel, tem no mais noutros lados propriamente dos advogados. Ou então, inclusive, das plataformas de uberização da advocacia, que já existem. Ou ainda não viram? Que existem plataformas de uberização da advocacia. Querem olhar para uma? A uberização é um conceito económico, já não é um conceito só daquela empresa. Pois, exato. Tu estás a chamar disso por uma coisa que é igual? Estás a chamar disso por uma coisa? Eu acho que temos que olhar para as coisas de frente. Não é meter a cabeça debaixo da areia para... Se são ilegais, então se utilizem. Acho que sim. Alguma vez viram uma ACE para dentro de... ACE? E tu ainda por cima, como para direito societário, direito das sociedades, agrupamento complementar de empresas. Somos empresas? Pergunto. Pois. Para quem fez? Pronto. Como vêem, não conhecem esta realidade? Mas não concordo. Se a mesa me permite uma observação, houve uma mistura de diferentes conceitos, de diversas realidades. Certo. Uma coisa são realidades que são permitidas legalmente e outras que não são legalmente permitidas. No ACE está permitido
isto pode aglutinar a prestação de serviços jurídicos. Agora, em termos de nesse grosso, no meio, se houver prestação de serviços jurídicos, tal como estão definidos, dados próprios, foi interpretar. Aí ela pode estender a outras profissões, porque um contrato de promessa de cumprimento tem que ser feito por advogados, não pode ser feito por imobiliários. Isto não é E procuradoria. aconselhamento jurídico ao laboral não pode ser dado por contabilistas, tem que ser dado por advogados. E assim, por enquanto, ainda é. Futuro não sei. Só fazer um ponto da situação. Certo. Futuro não sei. De facto, não sei. Mas é que temos que ser multidisciplinares junto a todos os advogados, já perceberam, tem que ser. Mas eu sou contra a multidisciplinariedade. Não, As sociedades. eu também sou contra. Dentro das sociedades advogadas, só deve haver advogados, ponto final, na minha opinião. Não é que não confundamos depois Mas também. de facto, só nós, os espanhóis, é que permitimos que haja advocacia sob subordinação jurídica. Ou seja, só nós, os espanhóis, em toda a Europa, é que permitem que atos próprios da advocacia sejam prestados para um, digamos, cliente empregador. Nos outros sítios, não. Aí podemos ter que fazer uma reflexão, porque de facto somos quase os únicos. Mas no que toca à prestação de serviços jurídicos, na medida em que o serviço jurídico, como é o serviço médico, a discussão não está muito longe, poder ser vendido, publicitado, comercializado, como se fosse vender móveis ou prestar serviços de reparação de automóveis, quando nós quisermos equiparar esses atos e entendermos que eles são, têm a mesma dignidade e têm a mesma natureza em termos de bem jurídico, então eu já não serei advogado, porque para ser advogado gosto de escritório e gosto de termos um serviço jurídico, um serviço que prestamos que é diferente e que tem que ser caracterizado por ser diferente e tem que ser Tem que ter a sua dignidade. e tem que ter a sua dignidade, e tem que ter mesmo a bem do público, porque no fundo, em nome de quem nós aqui estamos, não é bem próprio, é bem do cidadão. A partir do momento em que o económico ganhar guerra ao ético e o ético for remetido para uma posição insignificante, uma tendência económica do momento, os resultados vão ser tão desastrosos que eu acho que o sistema se vai auto-implodir. Ou seja, não é possível. Um sistema Esperemos bem. E a internet não vai sobreviver se continuar nesse caminho, na minha opinião. Porque os resultados vão ser tão desumanos, tão desumanos, que nem o pai da internet já defende, nem os filhos da internet. Nem o pai. Tal como quem criou a bomba atómica da altura desaprovou o uso que dela foi feito, apesar de ele não poder ter previsto. Ele nunca poderia imaginar Mas seja como que for, iria se acontecer. recuar, e se recuar a internet da altura terá que recuar também. Terá que recuar também. Tem que se humanizar. A internet. Aliás, nunca se devia ter deshumanizado. Mas desumanizou. O problema, eu acho que é esse. E decisão judiciária, já agora, na minha opinião, o processo de decisão judiciária continua a ser analógico, não se deve digital. Só para dar a resposta, depois, os julgamentos online, acho que nós não vamos chegar aí. Não vamos chegar. Nos Estados Unidos já existe. Os Estados Unidos têm a lei do precedente, permite O direito é completamente diferente. Mais facilmente, tal como o Watson do IBM fez, fez o brasileiro, porquê? Porque de facto temos um sistema de decisões de 1929 e com decisões que sejam preferidas atualmente. Não se viu logo, não se viu ao juiz de primeira instância, só deve apreciar, entre aspas, os tribunais superiores a sua área de competência. Mas, não, tens consciência de que cada vez mais o mundo anglo-saxónico, em termos de direito, está preocupado com o nosso, para absorver o nosso, assim como o nosso está para absorver o do anglo-saxónico. E não há muito pouco tempo, para no ISCTE, há 2 anos atrás, apareceu precisamente um momento em que quer os colegas anglo-saxónicos, não vindo só dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas da Austrália, de Hong Kong, etc., vieram cá a Portugal para absorver o que é que nós tínhamos de bom, assim como nós também para aproveitarmos para absorver o que é que eles tinham de bom. O caso concreto do que hoje acontece com os mestrados de Bolonha é, de alguma forma, o entendimento das academias do mundo anglo-saxónico com o mundo romano-germânico aqui da Europa, certo? E nós temos o mundo das universidades europeias, começou em 1802, 1810, onde se instituiu a cátedra, e em que o professor catedrático era para o resto da vida, e nos Estados Unidos tínhamos o mundo do saber construído segundo o mérito.
você continua como professor destas faculdades enquanto for o melhor. No dia em que você não for o melhor, você sai, vem outro. Todos os dois sistemas tinham, efetivamente, os seus prós e os seus contras. Neste momento, Bolonha, de alguma forma, foi tentativa de abarcar estes dois mundos, a diversidade, e tu encontras agora o manifesto de Salamanca, de há meses atrás, onde o nosso Presidente da República foi dos poucos que lá esteve, realmente, e das nossas duas universidades que lá estiveram, ao contrário do resto das universidades portuguesas que não foram lá, como é costume, certo? E que, efetivamente, perceberam e definiram que para o mundo da academia tem que dar também uma grande volta em relação a isto. E, portanto, temos que ter consciência de que, quer a nível dos várias áreas do saber, na área da medicina, na área das outras ciências, efetivamente, estão cada vez mais. Eu, por exemplo, na área da medicina, no outro dia estava a ver uma situação muito interessante que quase coloco para a questão. De um lado do planeta está alguém com um implante na sua mão e ligado a um computador, do outro lado está um braço iónico a operar no outro lado do mundo. Ele faz um movimento aqui, ali, o braço iónico de robô faz. E eu quase que perguntava, e qualquer dia, se este aqui, com aquele braço do outro lado do mundo, apertar o garganete a alguém e o matar, onde é que foi feito o homicídio? Quer dizer, é esta. E aí é tal situação. Acabamos desde já, e um dia acaba-se a internet. O mais provável é que ela se modifique, que crie outras, certo? Em vez de havermos 3 internets que existem neste momento, como há um bocado, nós chegamos à conclusão que é um facto, e todos nós ainda continuamos só a falar da internet que conhecemos, nós, como os mortais, a não ser que sejamos acres e tal, e andamos lá pelas outras, certo? A verdade é que as outras existem, são mais profundas. Nós colocámos neste curso diversos filmes que estão no YouTube sobre estas matérias. Eu pergunto, já os visitaram? Já se aperceberam de como é que isto anda tudo? Há aqui um conjunto de recursos que vos foi proporcionado que, logicamente, nós esperámos para que nestas 8 semanas vocês tivessem tido tempo suficiente para ver isto tudo. Sou o primeiro a admitir, certo? Eu já agora não quero assustar o colega que trouxe à colação o Watson da IBM. O Watson da IBM já está atualizado. São máquinas muito mais poderosas que o Watson da IBM. Máquinas como a ROS, chama-se Kira, máquinas que conseguem analisar processos de fusão e aquisição de forma automática. Máquinas que conseguem redigir documentos também de uma forma automática. Estão muito mais avançadas do que o Watson. O Watson é só, digamos, uma mera análise quântica e não neuromórfica quântica, uma imensidão de lei do presidente para a evolução do juiz, da personalidade e das decisões anteriores, antecipar uma decisão futura. Fazendo, digamos, uma prognose de prova, não sei como é que fez, mas seja como for, foi interessante ver essa experiência, mas já está desatualizada. O Watson já não é muito ingrível. No nosso ordenamento jurídico, eu acho que pode acontecer, pode fazer, e eu devo falar como é que ele se chamava, que trabalha com o professor Luís Gouveia. Ele diz que se pode criar uma plataforma para, inclusive aqui em Portugal, se averiguar a forma como é que determinado juiz irá julgar aquele processo. Neste momento, há 2 sociedades de advogados em Lisboa que estão a trabalhar nisso. Pronto. Portanto, e a pôr alguns estagiários a trabalhar para nesse campo. Verdade? Portanto, temos consciência disso. Já para... Então, sabe qual era o Watson no meu tempo? Eram aqueles reformados que iam para a boa hora para a primeira fila a ver... Ler os processos. Eu estava na primeira fila como estagiário a ouvir, eles diziam, isto vai para 108 anos. E apostavam. E a ler a sentença e acertavam a sentença. Eu tinha mais um sítio para onde iam assistir aos julgamentos da boa hora, viam a produção de provas, já estavam muito rotinados em todos os procedimentos e vaticinavam a dizer... Estás a ver? Não deviam ter acabado com a boa hora. E normalmente acertavam. Não deviam ter acabado. Não é do seu tempo, mas é do meu, é muito.
E o meu também. E eu sou mais nova. Colegas, E mais o doutor perguntas? Manuel Diga, também. doutor. É que a minha outra questão era sobre os limites e as condições para esta revolução. Esqueça, doutor. Se pode... Não há. Não há. Só que também, eu não sou Não, só cética, dignidade mas não fico absoluta. descansada. Dignidade absoluta. Ok, não fico descansada com o colega falou uma implosão, não é? Vaticinar uma implosão, eu acho que pode ser um pouco. É catastrófico. Sim. É. Porque já há um processo em Mas curso, não é? vai, Doutor, mas vai acontecer. Doutor, já aquele livro que eu recomendo logo desde o primeiro módulo, que é 21 questões para o século XXI, do Harari, não leu ainda nada O Harari é do Harari? bom. Pronto. Efetivamente, aconselho-vos vivamente esse autor. É um autor que tem sido conselheiro de muita gente e tem realmente um percurso. Ele é de história, é de macro-história, nem é para a nossa área, nem é de outras áreas, é de macro-história. E, efetivamente, tem uma obra muito recente, ele praticamente aparece nestes 2 últimos anos, quase um bocadinho no seguimento a este homem, portanto, 40 e poucos anos, 21 lições para o século XXI, depois de ter avançado com 2 livros, do Homo Sapiens e o Homo Deus. E, portanto, estes 2 livros foram para 2 livros que realmente foram de 2017 e apareceu agora em 30 de setembro este de 21 lições para o século XXI. Vai encontrar aqui, efetivamente, Algumas respostas, mas não respostas. definitivas. Como ele próprio diz, quer dizer, ele não tem uma bola de cristal para resolver o mundo. Agora, que tem perguntas muito, muito bem prementes, tem. Eu, por exemplo, posso lhe dizer que algumas das questões para que ele toca, e eu apanhei aqui 10 páginas de apontamentos da leitura, da ficha de leitura que eu fiz dele, uma delas que para mim me impressionou foi da exploração à irrelevância. Para mim foi se calhar aquela que mais me impressionou. Ele diz que de alguma forma no século XIX e no século XX a grande questão para a humanidade foi a exploração do homem pelo homem. Certo? A dúvida que ele tem é se efetivamente não passarmos dessa fase da exploração para da exploração do homem pelo homem, para a irrelevância do homem no século XXI. Certo? Ou seja, o homem passou a ser irrelevante. Dispensável. Certo? Não, o homem já era, atenção. A mulher é que não. Segundo as teorias, a mulher é que não é dispensável, o homem é. Não, já vai haver bebés sem ser no outro aí na mulher, portanto. Também. Outra das ideias que ele avança é os centauros, que dentro da advocacia vão aparecer muito. Equipes de seres humanos combinados com a inteligência artificial. E cada vez mais o advogado vai ser aquele que forma equipe com inteligência artificial. Os outros ficam nas almedinas e noutras a fazer isto, investigação, certo? Porque é preciso um centauro para ir, efetivamente, defender. Esta ideia do centauro, está a ver qual é a figura do centauro? É aquele cavalo com o corpo do homem. Não sei se está a ver. E agora esta ideia do centauro, precisamente o problema com todos estes novos empregos é que eles provavelmente vão exigir uma grande especialização e, portanto, não darão resposta aos problemas dos trabalhadores sem habilitações. Assim, apesar do surgimento aparente de novos empregos humanos, podemos assistir à formação de uma nova classe inútil. Isso parece um paradoxo. Então há especialização Esses, boa doutora, e ao mesmo tempo uma classe de inúteis. Doutora, se a um dado momento só os informáticos para topo de gama é que conseguem bons empregos e tudo mais, se o resto é feito pelos robôs, o que é que fica? Nós, no século XIX, tínhamos o quê? O proletariado. Certo? Só que aí ainda precisavam do proletariado, quanto mais não fosse para quê, doutora?
para furar as greves, não era? E hoje em dia vamos precisar destes inúteis para substituir os informáticos? Certo? Sabe o que é que são? Falta de empregos, mais falta de habilitações relevantes e falta de resistência mental. Por isso, cada vez há de haver menos saúde mental. Já percebeu porque é que eu, no último módulo, coloquei a razão, as emoções, os sentimentos, como forma de tomada de consciência? A consciência é a única coisa que faz a diferença com as máquinas, com a inteligência artificial. É que elas, por enquanto, ainda não conseguem efetivamente ter consciência. Que é a temática do próximo módulo, ali com o Dr. Manuel Ramírez, certo? A ética e a deontologia e... A moral. A moral, a ética e a deontologia, ao fim e ao cabo, num próximo futuro. Dá a compreender qual foi a dinâmica de todo este curso? A nossa preocupação com o que é ser jurista? A nossa preocupação, ao fim e ao cabo, com a sociologia das profissões? Trazendo cá para um sociólogo e um antropólogo. Depois, tivemos a cuidado de trazer cá um professor catedrático de informática, precisamente para nos explicar aquilo que efetivamente tinha relativamente a 2 módulos. Tivemos a preocupação, hoje, de estudar de alguma forma a má utilização para tudo isto, a cibercriminalidade e a cibersegurança, que são, ao fim e ao cabo, a face e a contraface da mesma moeda, certo? Só há segurança se houver perigo e só há crime se não houver segurança. Portanto, temos aí 2 faces da mesma moeda. Este módulo, que de alguma forma estávamos esperançados de conseguir alguém e preferimos utilizar este modelo de debate para conversarmos um pouco sobre estas matérias. E agora ainda temos mais 2 módulos da próxima segunda-feira, que essencialmente será a ética e a deontologia nesta era digital, que é importante para debatermos, e necessariamente também uma área que poderia ser, quisermos e pensar no primeiro momento, trazermos cá o Damásio, mas não conseguimos, e como tal preferimos efetivamente também encontrar uma colega advogada e doutorada por Milão, portanto, para efetivamente nos falar dessa matéria. Já está o título dela colocado e que amanhã já deve ser divulgado quais são os títulos para o próximo módulo de segunda-feira próxima, que também, verdade seja dita, esperamos acabar em grande e, portanto, não temos dúvidas com os convidados que vamos conseguir trazer. A grande vantagem que eu vejo neste modelo de e-learning é que, efetivamente, fica gravado. Já aproveitámos a sessão de junho e os oradores dessa época. Já aumentámos com todos os oradores daqui e todas as gravações destas sessões. Se formos mantendo atualizado este modelo, deixamos possivelmente ser e-learning, portanto deixamos de ter sessões presenciais, mas o curso em e-learning pode lá estar para que qualquer pessoa, a qualquer momento, possa efetivamente pensar sobre estes assuntos. Nós não queremos aqui remédios para ninguém, queremos que as pessoas pensem sobre estas matérias. E, portanto, é essa a nossa resposta. Não temos. Soluções não temos. Pelo contrário. Mais intervenções? Mais alguma ideia básica? Mas ninguém quer dizer nada. Não. O colega ainda... Ao fim disto tudo, julgo que se poderia, digamos, orientar a formação do advogado no sentido de não ser apenas um expert em leis. Os brasileiros é que traduzem os expertos em leis, mas no sentido de serem... O fator humano, não é? Que se vai aprender a seguir, não é? De serem abertos, não apenas a ver a lei no seu sentido literal, praticamente,
e executar a lei sem a emoção e a consciência do setor humanitário, a minha preferida. E em conjugação com o dinâmico, que já vimos que funciona. Portanto, para além apenas, digamos, a prática penal, civil e de oncologia, acrescentar a sociologia do direito também, a perspectiva de direito. O senhor está a dizer isso transportado para onde? Portanto, vocês no vosso estágio, a formação. Estes cursos têm que ser sempre autónomos da própria formação do início do vosso estágio, digamos assim. A primeira fase do estágio nunca poderá passar, ou não temos como passar por aí. Para já, porque nós não somos autónomos relativamente ao Conselho Geral, relativamente, portanto, lá abaixo, Largo de São Domingos. Portanto, ainda são eles que dão as diretrizes para nós trabalharmos. Portanto, aí teríamos que alterar tínhamos que ir aos estatutos, porque tínhamos que alterar lá algumas coisas, e o regulamento, essencialmente, teria que ser alterado. E há uma coisa que eu lhe digo também, doutor. O doutor pode estar muito interessado, há aqui colegas que podem estar muito interessados, mas se nós temos um problema grande, eu, no cargo que tenho, sei bem isso, os meus colegas também sabem, única e exclusivamente, pelos problemas que vão tendo ao longo dessas sessões presenciais do início do estágio, quando vocês são candidatos a advogados estagiários, a verdade é que nós temos já tanta dificuldade em que vocês frequentem pelo menos as três áreas, que é processo penal, processo civil e deontologia. Se temos essa dificuldade tão grande, como é que nós conseguiríamos ainda haver mais essa carga? Eu não acredito que nós consigamos fazer isso. Como o doutor João Basílio disse há pouco, e como é verdade, os seus colegas estão abertos, têm acesso direto a este curso. Não estão cá porquê? Estão todos a vir online. Ali o senhor Ricardo é que pode... Hoje não estava lá ninguém? Não está em direito. Ai, não está em direto, ok. De qualquer forma, eu já agora para um pouco... Eu posso dizer que no final do século XX, no último cartel, de 75-2000, as três grandes palavras de ordem eram os três Es. Não sei se conhece. Eficácia, eficiência e efetividade. Certo? E era essa a forma como nós todos queríamos ser eficazes, queríamos ser eficientes e queríamos ser efetivos para quando resolvêssemos os problemas dos nossos clientes. Olhando um pouco para o Harari, eu hoje substituí estes três Es por 4 Cs. Crítico, pensamento crítico cada vez maior. Nomeadamente sobre o aspecto ético e deontológico. Problema da comunicação. Ainda há resistências enormes a utilizar as novas tecnologias para a comunicação. E não ouço pessoas a dizerem-me que eu, para ter uma conferência com o meu cliente por um sistema de videoconferência, que é impossível. Pois, ou mudamos as mentalidades, ou estamos... Outro C é a colaboração. Cada vez mais temos que ser colaborativos entre nós e pensarmos de outra forma completamente diferente daquela que temos. O advogado isolado vai morrer. Ponto. E outro é criatividade. Isto tudo para lhe dizer uma frase que eu apanhei de um book bestseller Fuller. Você não muda as coisas lutando contra uma realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne obsoleto o modelo existente. E é isto que nós temos que fazer. Criar um novo modelo.
Outras profissões jurídicas e judiciárias já estão, neste momento, a trabalhar muito mais à frente do que nós. Na busca de um novo modelo. Podem errar, mas vão na tentativa e erro. E vão resolvendo os assuntos. E vão criando, realmente, outras soluções completamente diferentes. Certo? E que tornam obsoleto o modelo anterior. Nós temos que olhar à nossa volta e estudar as outras profissões jurídicas e judiciárias. Devemos fazer esse exercício. Olhar para o notariado e ver, por exemplo, que eles qualquer dia estão a fazer as escrituras online com o cartão do cidadão. Perfeitamente, sem sombra de dúvidas, certo? Ou com a assinatura digital, ou com os modelos que hoje em dia já estão ao nosso lado, certo? Vamos para olhar, por exemplo, para outras profissões que andam já mais preocupadas com 360 graus e para geopredial e isto e aquilo e aquilo outro. Ou seja, procurarem trabalhos noutras áreas que também são para prestadoras de serviços jurídicos, certo? Olharmos, por exemplo, para como é que os contabilistas, sendo tantos, 80 mil, eles têm trabalhos para todos. Por uma razão muito simples. E posso lhe dizer que aí realmente a Ordem teve culpa. Quando se constitui uma sociedade comercial, certo? Quer ela seja unipessoal ou quer seja coisa, tem que ter logo a designação de um contabilista. Porque ou ela designa ou é escolhida aleatoriamente daqueles que existem na área. Certo? Nós temos a figura do secretário da sociedade, que deveria de ser feito por nós. Conhece o artigo do Código das Sociedades Comerciais sobre esse assunto. E porquê é que nós não somos obrigatoriamente associados a cada sociedade que se constitua? Só? Só para as anónimas. Não. As por cotas e as unipessoais também está lá possibilitado. Nós é que não tivemos força para as impor. Você está a ver, doutor? Ou seja, cada vez mais estamos a dar tiros no pé. Mas somos peritos nisso. Mas somos peritos nisso, verdade seja dita, certo? O nosso portfólio de clientela é difícil. Os 5 milhões e 400 mil continuam a ser os mesmos. Não temos mais bebezinhos aqui por este país fora, não é? Mas, efetivamente, podemos, e cada vez mais, ainda há pouco estava a olhar para e que mostrei aqui a doutora Ana Alface, função dos advogados. Ser psicólogo, conselheiro e ainda fazer milagres. Santo Milagreiro somos muita vez. Independentemente do regulamento, os formadores podem incutir no candidato, portanto, essas consciências. Doutor, mas isto é estilo de brincadeira, logicamente, quer dizer, mas verdade seja dita, tem alguma parte de verdade. Os nossos clientes, o que é que veem em nós? Eu quase que olho para o meu dia-a-dia hoje em dia, e eles pretendem mais um colinho, do que propriamente a resolução da questão jurídica. Essa eu estou habilitado, ou fui preparado para isso, e eu estou habilitado. Eu costumo dizer para psicólogo é que não fui, para conselheiro, às vezes, e fazer milagres. Pois. E certo? padre, às vezes, eu também sou. E o padre, etc, etc, etc. Certo? Portanto, é essa consciência dessa reunião de qualidades que nós temos, porque temos consciência, porque não somos só máquinas, certo? Que, efetivamente, os clientes ainda nos procuram. Quase que a pergunta que uma pessoa faz, porque é que eu sou diferente e tenho ainda uma clientela para firma, etc, etc. Porque tenho, precisamente, estas possibilidades de trazer ao cliente aquilo que ele quer. Certo? Porque a maior parte das coisas, aquilo que eu costumo brincar e dizer, hoje em dia os nossos clientes precisam de nós. Hoje em dia, com isto, que é o nosso maior inimigo, resolvem os problemas. O cartão de cidadão, com o código e com o chip aqui, indo ali à internet, a maior parte das coisas já não precisam de nós. Antigamente, para fazerem um divórcio, precisavam de nós. Hoje em dia, o que é que fazem? Há conservatório que resolvem. E por aí fora, olho para aquelas 87 plataformas que estão ali, e o que é que isto foi?
Isto foi precisamente uma mudança radical de criar. São duas mudanças para que existem neste momento. Foi o conceito de, ao lado das ações, termos os procedimentos, certo? E foi o conceito das plataformas. Procedimento de injunção, o que é que foi? 700 mil por ano. A custo de quem? Da própria advocacia. Quando meter para uma injunção resolve o problema, não há necessidade para um advogado por uma ação judicial, certo? Quando um cartão de cidadão mais umas plataformas resolvem o problema, não precisam mais para a atividade do advogado. Então o advogado tem que se reinventar, certo? E tem que ver onde é que pode ser efetivamente diferente dos outros. E, por outro lado, na minha ótica, também compreender que o mundo do judiciário, esse temos que nós reivindicar a todo o preço e a todo o custo. A outra, a prestação de serviços jurídicos, olhando nomeadamente para a Comunidade Europeia e para o utente, que quer mais por menos, temos que, ou nos colocamos nessa posição, ou temos dificuldade em se ingrar por essa via. Portanto, isto é o meu melhor conselho, que já estou em fim de linha, portanto, posso dar perfeitamente sem problema nenhum. Certo? Mas é a minha análise para os jovens. Analógico e digital ao mesmo tempo. É criar, digamos, fazer uma hibridação, não é? Entre as duas plataformas analógicas. Eu ainda sou do tempo do analógico. Pois, doutor, mas agora cada vez mais Foi analógico. precisamos para fazer as duas. Certo. Mais alguma pergunta? Mas nós continuamos um pouco. Se não há, inclusive ali para descanso do Ricardo, coitado de ter tido aqui uma tarde dura. Obrigado. Obrigado. E até daqui a 8 dias estamos cá para finalizar o curso. 8? Hoje é 12, 7 são 19. É 19. 19. Dia 19. Portanto, dia 19 é a última sessão. Hoje já estão os dois últimos módulos já para na internet, portanto, no Moodle já estão os módulos para 7 e 8, certo?